Começa agora o podcast da Revolução Brasileira. Olá, ouvintes do podcast da Revolução Brasileira. Essa é a nossa estreia no nosso canal. E a gente vai conversar então com o economista Maurício Molinari, que vem falar com a gente sobre esse momento de luta dos trabalhadores brasileiros em relação à reforma da Previdência. E vem falar sobre essa questão da importância, né, Maurício, dos sindicatos, da atuação dos sindicatos contra a reforma, contra essas mudanças todas na legislação que vem para destruir o nosso regime de previdência, né, Maurício? Qual é a importância dos sindicatos nesse momento? Olá, Gisele, olá a quem está ouvindo aí o podcast da Revolução Brasileira. A importância do sindicalismo nesse momento é fundamental. Em primeiro lugar, porque é a única força hoje no Brasil com capacidade de fazer o enfrentamento. Podemos recordar aqui a grande greve geral de 2017, puxada pelo movimento sindical. Ou a ocupação de Brasília, em torno de 150 mil a 200 mil pessoas em Brasília, também puxada pelo movimento sindical. Então, o movimento sindical, quando define uma pauta que é extremamente cara ao povo brasileiro, aos trabalhadores brasileiros, porque se os trabalhadores brasileiros estão muito pouco interessados no que Damares, ou se meninos vestem azul e meninas vestem rosa, no que Damares está falando, eles estão extremamente interessados na questão da Previdência. Não porque vão, de fato, deixar de trabalhar e viver uma vida confortável com a aposentadoria. No Brasil, a Previdência no Brasil, ela tem o papel fundamental de garantir o mínimo de sobrevivência para os trabalhadores, que complementam renda com a Previdência Social. De cada 10 brasileiros com idade de aposentadoria, hoje no Brasil, se não fosse a Previdência Social pública, 7 estariam abaixo da linha da miséria. Então, ela cumpre um papel fundamental e que toca aos trabalhadores. Então, o sindicalismo tem de rearticular com as suas bases de trabalhadores, ampliar o escopo da sua atuação, sair de uma atuação meramente corporativa, meramente diante das suas categorias, sindicatos metalúrgicos conversando com metalúrgicos, sindicato de bancários conversando com bancários, sindicato de comerciários conversando com comerciários. O sindicalismo pode conversar com toda a sociedade, porque toda a sociedade é fortemente impactada por esse processo de destruição da Previdência, que é o que está em curso agora. Já esteve durante o governo de FHC, quando se fez uma reforma da Previdência, já esteve durante o governo de Lula, quando se fez uma forte reforma da Previdência contra principalmente o servidorismo público, esteve durante o governo Dilma na tentativa da reforma da Previdência, logo no início do seu segundo mandato, esteve com o governo Temer, que também tentou fazer uma reforma da Previdência, mas foi derrotado pela greve geral de 2017, e agora, novamente, Bolsonaro coloca em pauta a destruição da Previdência com dois objetivos muito claros. O primeiro é sustentar o pagamento religioso de juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública, que é o que sustenta os capitalistas incompetentes para competir na dinâmica internacional do trabalho, esses que não conseguem competir com a China, então, por isso, assaltam o Estado, e para entregar um filão extremamente lucrativo para os bancos operarem a previdência privada. Então, o sindicalismo tem essa possibilidade de retomar o vínculo com a base e ampliar a luta para além das suas categorias nessa pauta que é fundamental da mínima condição de vida dos trabalhadores brasileiros. Mas, Maurício, a gente percebe um pouco assim quando conversa com os trabalhadores, enfim, né, quando vai levar a discussão, a gente percebe um certo desânimo das categorias com os seus sindicatos. Os trabalhadores parece que não vêm se sentindo representados pelos seus próprios sindicatos, inclusive falam com um certo desdém até, né? Como é que a gente pode trabalhar para reorganizar isso, para reaproximar as bases dos seus sindicatos, enfim, os dirigentes? Como é que pode ser feito esse trabalho? Bom, primeiro é preciso entender as raízes dessa certa desconfiança dos trabalhadores perante os seus sindicatos. Isso não é um processo de agora, é um processo de larga data. Desde o momento que se esvaziam as grandes greves do ABC, os grandes movimentos de oposição sindical, no final dos anos 70 início dos anos 80, que foi um grande ressurgimento do sindicalismo,
diante do seu período de queda com a repressão violenta que a ditadura militar promoveu sobre os sindicatos, principalmente a partir de 68, 69. Então, há uma retomada do sindicalismo naquele momento que reconquistou os trabalhadores. Tanto é assim que Lula foi eleito presidente por conta da sua história como líder sindical. Se não fossem as greves do ABC, Lula não teria se projetado como grande liderança nacional. Então, o sindicalismo naquele momento tinha um grande apego. O que acontece é que, desde o início, não havia nenhuma perspectiva de transformar esse avanço da luta sindical numa luta revolucionária. O que se queria desde o começo, e Lula era a expressão disso, era um marco de conciliação de classe, onde fosse possível negociar melhores condições de venda da força de trabalho. E o marxismo explica muito bem e muito claramente que isso é fundamental, porque os trabalhadores não se movem se não estiverem pautados pela luta salarial e pela jornada de trabalho, porém isso é completamente insuficiente, porque o capital tem formas de combater a resistência sindical que se resume à luta por jornada de trabalho e salário. E foi o que o capitalismo apresentou como saída de larga escala, que foi o processo de reestruturação produtiva dos anos 90, como uma resposta às grandes greves que haviam sido gestadas no final dos anos 70 e 80. Essa reestruturação produtiva é o clássico processo que o Engels, Marx já evidenciam desde o século XIX, que é a substituição de máquinas por trabalhadores. Isso enfraqueceu a capacidade do sindicato de fazer esse enfrentamento. Então, o sindicato se defrontou com o seu limite histórico. Avança para a luta revolucionária, ele pode até viver um apogeu grevista, ele pode até viver um apogeu de organização dos trabalhadores, mas o capital vai dar uma resposta, que é a utilização da tecnologia, máquinas e equipamentos substituindo trabalhadores, enfraquecendo a organização sindical. E fazendo o que gestou essa desconfiança dos trabalhadores. É que desde os anos 90, os trabalhadores estão perdendo sistematicamente direitos. Não há um processo de ganho de direitos como se quis vender, principalmente no segundo governo Lula. Não houve ganho de direitos. Houve um pequeno momento de crescimento dos salários, mas que logo em seguida, na primeira crise que se apresentou, que foi no início do segundo mandato, já no início do primeiro mandato, mas se aprofunda no segundo mandato da presidenta Dilma, os trabalhadores foram limados, os direitos dos trabalhadores foram aniquilados. E isso fica muito claro, esse processo histórico de larga duração, que vem nos anos 90, nos anos 2000, se aprofunda com a crise sob o governo de Dilma, e principalmente sob a batuta do ajuste fiscal de Dilma contra os trabalhadores. Isso se mostra muito claramente quando a gente vê objetivamente a condição de vida de um metalúrgico, por exemplo, nos anos 80, e um metalúrgico hoje. É muito pior. Ou a gente vê a condição de vida de um bancário nos anos 90 e um bancário hoje, ou de um servidor público nos anos 80 e um servidor público hoje, ou em todas as demais categorias. Então, o sindicato que se adequou à lógica da conciliação, da negociação e abandonou o horizonte revolucionário, esse sindicalismo construiu a sua derrota. E agora os trabalhadores olham com certa desconfiança, porém aí tem um dado fundamental, que é o seguinte: diante da crise, diante do fechamento da fábrica da Ford, por exemplo, no ABC, em São Bernardo do Campo, os trabalhadores só têm o sindicato para recorrer. Então, mesmo no momento de desconfiança do sindicato, o instrumento sindical é a única coisa que os trabalhadores têm. Mesmo desconfiados, os trabalhadores estão voltando para os sindicatos, no momento de desespero. A questão é que as lideranças sindicais, essas que ocupam a cadeira de dirigente sindical, porque poucos são de fato dirigentes sindicais, aqueles que dirigem a luta dos trabalhadores, os dirigentes sindicais continuam acreditando na negociação e na conciliação. Tanto é assim que o horizonte político, por exemplo, da greve da luta em torno do fechamento da Ford, é salvar a Ford. Que o Estado novamente vá lá e salve a Ford. E não o que seria essencial para os trabalhadores entenderem o processo político, a ocupação da fábrica. É somente na ocupação, na tomada dos meios de produção, que os trabalhadores podem dar uma saída, que os trabalhadores podem sair do seu horizonte limitado, de apenas lutar por salário, condições de trabalho e jornada de trabalho, e lutar pela revolução social, pela tomada dos meios de produção. Apenas nesse salto os trabalhadores podem vencer essa batalha. Se não for assim, eles podem ter uma ou outra conquista pontual que logo na sequência vai ser limada pelo próprio desenvolvimento da Lei Geral da Acumulação Capitalista, essa que Marx, Engels e os vários marxistas Lenin já nos deixaram muito claro. Mas aí, Maurício, a pergunta que me formula nesse momento é papel dos trabalhadores empurrar o sindicato
para essa luta e formatar e cimentar uma organização que peite essa batalha, ou é função do sindicato formar esses trabalhadores, enfim, levar essa consciência aos trabalhadores e puxar essa massa para o processo? Como é que funcionaria isso hoje? Em um sindicato verdadeiro não há distinção entre direção e base. São fruto do mesmo processo. A crise do sindicato é justamente o momento, Gisele, onde há uma distinção muito clara entre os anseios da base trabalhadora e das suas direções. As direções não querem avançar na luta, ou querem simplesmente fazer de conta que estão lutando, querem fechar de novo e recorrentemente os velhos acordos coletivos em um momento onde o desespero está tomando conta. Isso não é uma questão de vontade, não é uma questão de desejo. Historicamente isso aconteceu. Quando as direções não dão conta de dar uma resposta para a base, as bases atropelam as direções. E é isso que está em curso no Brasil. Quando na greve de 2017, principalmente na ocupação de Brasília de 2017, diante do conflito, esplanada dos ministérios, as centrais sindicais, inclusive a CUT, os 200 mil trabalhadores que lá estavam com disposição de avançar, de enfrentar a repressão que estava que estava fortemente colocada na esplanada dos ministérios. Porém, as direções das centrais, inclusive da CUT, que é a principal central sindical brasileira, que hoje tem o maior número de filiados, de sindicatos filiados, as direções orientaram muito claramente para que os trabalhadores não avançassem. O que aconteceu na prática foi que parte dos trabalhadores avançou, ou seja, concretamente ultrapassou as suas direções. E esse é o processo histórico que a gente está vivendo. É óbvio que ele é feito de momentos de acirramento e momentos de retração. Eu acredito que após esse fato muito concreto, que foi essa dualidade entre a capacidade dos dirigentes dirigirem o processo e a disposição de luta, houve, obviamente, a partir de 2017, principalmente segundo semestre de 2017, um arrefecimento da luta. Que as direções não dão conta de transformar o movimento em nova qualidade, em dar um salto organizativo, há um arrefecimento. Mas esse arrefecimento não significa que não haja disposição de luta. A disposição de luta está muito claramente colocada. E quando os trabalhadores, e quando agora, por exemplo, nessa nova reforma da Previdência, colocam em pauta a destruição da mínima condição de vida dos trabalhadores, há disposição de luta. O que não há é, de fato, uma direção adequada. Por isso, a necessidade de reconstruir uma vanguarda política no Brasil. A vanguarda que paute a Revolução Brasileira. Não mais a vanguarda que acredite, como foi a última, a vanguarda em torno do petismo, que acreditava na conciliação, que acreditava nos pactos sociais, que acreditava nas mesas tripartite, onde Estado, empresários e trabalhadores ofereciam boas propostas para gerir o capital, o sindicalismo propositivo, ou até mesmo o sindicalismo combativo, mas que não vai até a página 2, que é combativo para defender a pauta corporativa, mas não avança para além na luta revolucionária, que é essa luta totalizante, essa luta pela tomada dos meios de produção, essa luta de fato levar até a última consequência, a luta de classes. Tu comentou ainda há pouco que, apesar das direções dizerem para os trabalhadores se conterem, aconteceu o oposto. Houve avanços, alguns, não sei se foi em categorias, enfim. Onde é que a gente pode ver esses avanços da luta dos trabalhadores nesses últimos anos, Maurício? A gente pode ver muito claramente quando o número de greves no Brasil, desde 2013, explodiu. Em 2013, 2.000 greves. O patamar histórico das greves, desde 97 até 2011, eram em torno de 300 a 400 greves por ano. 2012 foram 900 greves. 2013, 2.000 greves. 2014, 2.000 greves. 2015, 2.000 greves. 2016, 2.000 greves. É um patamar elevadíssimo de movimento grevista no Brasil. 2017, 2018, 1.500 greves por ano, também muito elevado, apesar de menor do que o ciclo anterior. Isso significa que há uma ebulição social no Brasil. Há uma ebulição social que não está sendo captada pelas direções sindicais, porque essas estão desesperadas diante do fim do imposto sindical, sem nenhum tipo de horizonte político além da reedição do passado. Por isso a pauta do Lula livre continua sendo que comanda essas estruturas sindicais, sem nenhuma capacidade de debater com as bases, porque as bases já se divorciaram de Lula e do petismo há muito tempo. Desde 2015, que o próprio processo eleitoral vem mostrando, com a derrota acachapante
no processo de impeachment, onde grande parte dos trabalhadores apoiaram o impeachment, com a derrota nas eleições de 2016, onde nas cidades operárias, principalmente, o petismo perdeu violentamente as eleições, ou na última derrota para Bolsonaro. Qual foi a essência da proposta de Bolsonaro que levou o voto dos trabalhadores? Vou mudar tudo que está aí, tá ok? Foi isso que ele ganhou a eleição para Bolsonaro, não foi o WhatsApp. Isso aí tudo digamos assim, a aparência do fenômeno. A essência do fenômeno é que as pessoas querem de fato uma mudança, uma ruptura radical com a sociedade tal como está. E não apenas uma ruptura com uma sociedade em abstrato, mas com a governabilidade burguesa que foi gerida por tucanos e petistas. Por isso que há uma ruptura com eles, com ambos os setores. Então os trabalhadores, as novas lideranças sindicais que forem surgir desse combate, porque estão surgindo, obviamente que com esse nível de greves, com esse grau de combatividade, com essa agitação social que tá comandando o Brasil, onde todos discutem política, as pessoas estão discutindo política, de manhã, à tarde e à noite. Esse é um dado novo da conjuntura, a juventude está discutindo política. Então, nesse momento, é necessário romper com as ilusões do processo anterior, do processo da conciliação, e avançar para uma perspectiva revolucionária. Então, criar uma nova vanguarda, e, obviamente, que existem dirigentes sindicais em várias centrais, em vários sindicatos, que estão se atentando para esse novo momento. E é com esses dirigentes sindicais que estão acordando, se rompendo com as ilusões, lentamente abandonando o passado e adentrando numa nova perspectiva histórica, porque, de fato, estamos em um novo momento histórico, uma época que, se não estamos no momento da Revolução, estamos numa época onde revolução e contra-revolução medem forças. A vitória de Bolsonaro foi uma vitória da contra-revolução, contra os trabalhadores. Então é uma época revolucionária. É uma vitória definitiva? Não é. E Bolsonaro cumpre um papel, inclusive, de dissipar ilusões. Porque as pessoas estão começando, os mais atentos, os mais honestos, os mais comprometidos, estão atentando para a necessidade de adotar a perspectiva da Revolução Brasileira e abandonar as velhas ilusões. E isso ocorre nas mais variadas categorias, nos mais variados sindicatos e também nas bases. É de todo esse processo contraditório de luta, de acirramento político, que vai se gestar uma nova vanguarda política para enfrentar os novos tempos. E também nas bases. É de todo esse processo contraditório de luta, de acirramento político, que vai se gestar uma nova vanguarda política para enfrentar os novos tempos. Maurício, e todas essas manobras, esses dispositivos que têm sido lançados para enfraquecer os sindicatos, né? A própria questão da contribuição sindical, que, ok, é uma discussão que alguns dizem que vai acabar fortalecendo a luta do sindicato, mas, enfim. E tem também essas medidas de fazer o sindicato emitir boleto para o trabalhador ir lá e pagar esse boleto, não ser mais a contribuição direto na folha. Esses mecanismos todos, eles vão enfraquecendo o sindicato, né? Enquanto organização, ou não. Como é que se lida com tudo isso para manter essa luta forte, organizada e ter no sindicato essa representatividade e esse paredão aí que vai enfrentar esse projeto neoliberal, ultraliberal? Historicamente, a força sindical esteve baseada em duas coisas muito fundamentais. É óbvio que tem outros desdobramentos, mas fundamentalmente na capacidade de organizar a categoria, então na capacidade de formar núcleos, comissões de fábrica, na capacidade de organizar e na capacidade financeira. A capacidade financeira em cima dos fundos de solidariedade entre os trabalhadores, onde os trabalhadores contribuem para fazer o famoso fundo de greve, para fazer o famoso fundo previdenciário, que originalmente surge do movimento dos trabalhadores. Então, essas são as duas pernas de estruturação da força do sindicato e da sua organicidade. É que o sindicalismo brasileiro abandonou o debate sobre as finanças e abandonou o debate sobre a organização. E se acomodou diante de uma estrutura que irrigava de maneira muito poderosa, via Estado, as suas contas e a sua finança e os seus caixas. Isso fez, esse longo processo de abandono desse debate fundamental, fez com que hoje os sindicatos estão numa posição muito desconfortável, muito problemática, onde o governo pode, através, por exemplo, da MP 873, colocar a faca no pescoço do sindicalismo. Porque o sindicato, de fato, não construiu nesse processo, e daí vem junto, e isso não é por acaso, é parte também de todo esse processo aí que eu coloquei no início, desde os anos 90, de abandono do horizonte revolucionário,
Então, o sindicalismo hoje está entre a cruz e a espada. Vamos defender o quê? Vamos me defender a medida 873 e o corte das finanças sindicais e achar que disso vai surgir um novo sindicalismo? Não. Para o dirigente que não tem nenhuma perspectiva revolucionária, o famoso pelego, não há nenhuma ilusão romântica de que, diante do fim do imposto sindical ou diante do fim das contribuições assistenciais, das várias formas de contribuição, esse dirigente irá se transformar num revolucionário. Pelo contrário, ele vai degenerar ainda mais. Então, isso é uma ilusão romântica. Achar que, pelo fim do financiamento, vai ter uma explosão, o mesmo dirigente que até então era pelego se transformará num revolucionário. Isso não é o que está colocado. Mas isso também não faz com que a gente defenda, obviamente, e por isso mesmo é que a gente não defende, obviamente, as medidas que o governo Bolsonaro está tomando para liquidar com a estrutura sindical, principalmente no seu pilar financeiro. Quem deve fazer o ajuste de contas com as estruturas sindicais são os trabalhadores, e não o governo da classe dominante. Então, nesse ponto de vista, somos muito firmes na denúncia de que todas essas medidas que o governo Bolsonaro e o governo Temer também adotaram para enfraquecer financeiramente os trabalhadores são um ataque, claro, da classe dominante contra os instrumentos de organização sindical, que, bem ou mal, de maneira mais ou menos adequada ou mais ou menos capacitada, ainda são um instrumento de proteção da classe trabalhadora e de organização da classe trabalhadora. Mas isso expressa, de fato, a ausência de um debate profundo sobre a questão financeira orientado pelo debate da Revolução Brasileira. Não mais um debate de finanças orientado por garantir o pão e o jantar do dia seguinte, que é um debate que não contribui em nada. Um debate orientado pela Revolução Brasileira, que originalmente foi o que estruturou os sindicatos. O sindicalismo emergiu com força, e todos os ciclos históricos, muito claramente, onde o sindicalismo brasileiro cresceu, tanto em filiados, que esse é a principal fonte, e aliás, esse é o problema da MP 873, ela mexeu, inclusive, na arrecadação dos filiados, o desconto em folha, a criação de boletos, entregar para os banqueiros, isso é um terror, é um absurdo, e aí temos que deixar claramente, é o governo atacando a liberdade sindical no Brasil, e isso tem que ser denunciado, é um ataque de caráter muito agressivo, porém, isso tudo entra no flanco aberto pela falta desse debate de fundo sobre a questão financeira orientado pela Revolução Brasileira. O sindicalismo só avançou, e eu termino com isso, essa parte, só avançou enquanto organização dos trabalhadores e enquanto capacidade financeira, número de sindicatos de trabalhadores filiados, contribuindo, etc., nos momentos de ruptura. O sindicalismo brasileiro avançou nisso no momento que vai do final do século XIX até os anos 30, quando estava em curso uma ruptura no Brasil, e o sindicalismo participou dessa ruptura, ganhando e perdendo, num processo contraditório. Avançou no período que foi dos anos 50 até 64, no pré-golpe militar de 1964, que a partir de 68 destruiu grande parte da conquista organizativa que os trabalhadores tinham, e avançou também na crise da ditadura, na ruptura com a ditadura. Então, o movimento sindical tem 3 momentos de ruptura, onde ele avançou organizativamente e financeiramente, que foi na ruptura com a sociedade, com a velha república, né, com a sociedade ainda de caráter colonial, até 1930, com a possibilidade de ruptura que foi derrotada no pré-64 e com a ruptura com a ditadura no final dos anos 70 e 80. Esses foram os períodos de apogeu do movimento sindical. Então, o movimento sindical avança quando pauta a ruptura. E esse movimento que hoje está tentando defender o que está aí, ou a mera resistência, não tem qualquer capacidade de avançar. Por isso que a gente propõe um movimento sindical que avance na Revolução Brasileira. É a única possibilidade de reconstituir um novo ciclo de avanço sindical na organização e nas finanças. Maurício, como fala sempre uma das nossas grandes referências aqui na Revolução Brasileira, que é o professor Nildo Ourix, ele sempre fala, né? Revolução não se importa de outro país para cá, a gente tem que construir a nossa. Mas, dentro dessa perspectiva sindical, dessa conjuntura histórica que vem nos trazendo, tem algum caso, algum modelo aqui na América Latina onde nós pudéssemos buscar inspiração de algum país, algum movimento de trabalhadores, onde nesse momento nós, nessa altura da história, a gente pode olhar e dizer, olha, lá aconteceu assim, assado, a consequência foi essa, foi aquela, dá pra gente tirar umas inspirações dali. Tu vê algum modelo assim? Eu digo sempre que o militante, seja do sindicalismo, seja da juventude, seja do movimento partidário,
Se ele não tiver referências, ele é uma biruta de aeroporto, na mão da classe dominante, e principalmente da indústria cultural. Então a gente tem que buscar referências. E as nossas referências a gente busca na história, como na luta do pré-64, a luta dos trabalhistas de esquerda, dos comunistas no pré-64. A gente busca na história fora do país, como a luta revolucionária de Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Na luta internacional dos trabalhadores, como Marx, Engels, ou na ruptura histórica e fundamental da Revolução Russa, e no caso mais recente, por exemplo, no processo da Revolução Bolivariana, que ao contrário do Brasil, que apostou na conciliação, que apostou na crença na burguesia, na crença na justiça, em todas essas ideologias burguesas que servem apenas para abafar a luta de classes, para deseducar os trabalhadores, o processo bolivariano, revolucionário, é o que hoje ainda mantém Maduro no poder. A ação da classe trabalhadora venezuelana, se não fosse a composição das milícias bolivarianas, um projeto de doutrina bolivariana para o exército, para as forças armadas venezuelanas, Maduro teria o mesmo destino que Dilma. A história mostrou que toda a estratégia que foi construída pelo sábio ex-presidente Lula, porque ele era o fiel da balança da construção da estratégia de conciliação de classe, sempre dito como sábio, como homem da política, nos levou a essa derrota fragorosa, onde Dilma foi incapaz de convocar o povo para defender. Eu não estou nem pedindo uma revolução, eu estou pedindo que Lula, ao menos, tivesse colocado alguma reforma estrutural para convocar o povo para defender essa reforma. O povo tinha disposição de luta, o que não houve pelas lideranças da época. Essas lideranças, o processo histórico massacrou. Não é à toa que o presidente Lula está preso, sem nenhuma mobilização popular para lhe salvar, porque os trabalhadores sentem na pele o que foi o processo de perda de seus direitos, o que foi a reforma da Previdência de 2003, o que foi o ajuste fiscal da presidenta Dilma. Então a experiência venezuelana é muito importante para a gente. É óbvio que tem um conjunto de contradições e que se a revolução também não avançar lá na Venezuela, na tomada dos meios de produção, na tomada dos bancos pela classe trabalhadora venezuelana, é óbvio que a revolução vai ficar cada vez mais isolada. O processo lá é de outra natureza, completamente diferente do que foi o processo brasileiro. Tanto é assim que o dito presidente autoproclamado Guaidó não tem nenhuma capacidade de tomar o poder na Venezuela. E lá, claramente, agora ainda mais com o apoio militar russo, se consolida uma solidez muito grande do governo Maduro. E o exército e o aventureiro Bolsonaro, esse antro de imbecis que estão ao seu redor, que querem desesperadamente avançar numa guerra contra a Venezuela, que não cometam esse erro histórico, porque o Brasil vai ser fragorosamente derrotado. As Forças Armadas venezuelanas são muito mais equipadas que as Forças Armadas brasileiras, que estão sendo sucateadas durante um longo período. Né? Então, concretamente, a gente busca, né, nessas experiências históricas a referência necessária. Sem referência, o militante é uma mera biruta de aeroporto que é instrumentalizada pela pauta dominante. E os movimentos identitários cumprem esse papel com maestria hoje na luta política brasileira. Essa questão do identitarismo é uma discussão muito importante que a gente vai trazer nos próximos podcasts. Com certeza a gente vai levantar esse debate, porque ele é fundamental nos dias de hoje aqui no Brasil, né, Maurício? Bem, então a gente pode dizer, Maurício, que a revolução está na nossa mão, estamos a caminho dela. A gente está num momento que não é mais um momento de estabilidade democrática, isso está muito claro. Não é mais um momento de conciliação de classe, isso está muito claro. Não é mais um momento onde a burguesia brasileira ainda acreditava que tinha um projeto nacional. Hoje, a regra é vender tudo que está aí, como diz o Bolsonaro. Então, é nesses momentos históricos onde parece não haver saída que se forjam novas saídas. Então, é um momento histórico onde está muito claro uma disputa, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Essa disputa se abriu claramente com a grande crise capitalista de 2008 e os seus desdobramentos no mundo, inclusive no Brasil. É um momento histórico onde uma época histórica, para deixar claro, não é um momento como uma condensação, curto período histórico, é um longo período histórico, é uma época onde se batem revolução e contra-revolução. É nesse processo que a gente tem que construir uma vanguarda que consiga entender, em primeiro lugar, esse processo, construir essa revolução. Não é disso que vai ser construído. A revolução ocorre, né, é do conflito social, é da própria auto-organização dos trabalhadores que vai surgir. Não acreditem vocês que os trabalhadores, diante desse desespero, desse vale de lágrimas que é a reforma trabalhista, que é a tentativa de destruir a Previdência,
que é o desemprego elevado, os trabalhadores não vão encontrar formas de se organizar, os trabalhadores vão encontrar formas de se organizar. Mas há um papel aí da vanguarda. A vanguarda precisa ocupar o processo político para conseguir dirigir o processo. É isso que a gente tem que disputar. Porque se a gente não dirigir o processo, a direita dirige. E é muito claro o que está acontecendo. Então, também essa ideologia anti-vanguardista que tem no Brasil, em alguns setores, que toda vanguarda é traidora, e toda essa balela que se construiu após o maio de 68, e que a própria Angélica Lovato, nossa camarada, acusa muito muito firmemente, se não construirmos uma vanguarda com capacidade para dirigir esse processo de ebulição social e de explosões sociais, que certamente viveremos no próximo período, corremos o risco de entregarmos à direita, e obviamente à extrema-direita, numa conjuntura onde os extremos estão postos, e não mais um centro democrático e qualquer ilusão democrática burguesa, apontarmos claramente no caminho da Revolução Brasileira, a extrema-direita irá contra a Revolução. Então é nessa disputa histórica, é nesse diapasão histórico que a gente insere a luta necessária do sindicalismo, dos partidos, do movimento estudantil, da juventude, ou seja, do futuro. Porque, como já dizia o grande Che Guevara, aquele que não luta no presente está condenado a viver um futuro que não escolheu. Maravilha. Vamos à luta, então. Eu conversei aqui com o Maurício Molinari. Obrigada, Maurício, economista, que veio falar com a gente aqui no podcast da Revolução Brasileira sobre o protagonismo do sindicalismo, a importância da luta dos trabalhadores nesse momento de conjuntura política e econômica brasileira. Obrigada, Maurício. Obrigado, Gisele. Valeu. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo podcast. Um abraço.